A paz do Senhor, irmãos, no nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos. Amém? Hoje é o nosso primeiro dia, né? Nós já fizemos uma introdução do nosso curso, onde nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 a 7. E hoje é a primeira aula que nós vamos falar sobre o ofício, né, do diaconato, ofício do diaconato, né? Então, irmãos, no nome de Jesus, vamos mais uma vez ler aquela passagem de Atos capítulo 6, tá? De 1 a 7, que diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. E nós dedicaremos a oração e o ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes, obedeciam à fé. Amém? Então, como eu falei no vídeo passado, no nosso primeiro vídeo de introdução, a gente colocou ali que a igreja, de uma forma rápida, de uma forma quase que instantânea, de repente, ela cresceu de uma forma espetacular. No dia de Pentecostes, no Atos capítulo 2, os apóstolos, os discípulos, aqueles 120 que estavam lá no cenáculo, eles receberam do céu, né, o Espírito Santo de Deus em forma de fogo, né? E eles, cheios do Espírito Santo, já de primeiro perderam o medo, perderam a vergonha, né? Não pensaram em mais nada a não ser falar do Evangelho, falar do Senhor Jesus. E eles pegaram, abriram as portas, saíram e pregaram para uma grande multidão, porque naqueles dias estava havendo ali uma festa, né? A festa da Páscoa, né? E o povo estava todo reunido ali, estavam comemorando alguma coisa, né? E a grande multidão viu quando os apóstolos saíram, né, do cenáculo. Alguns pareciam até meio embriagados, mas foi pregada a palavra. O Pedro levantou a voz, pregou a palavra, e milhares de pessoas aceitaram, né, o Evangelho, aceitaram Jesus como único e verdadeiro Salvador. Amém? Aí começa a igreja, aí começa, né, a nossa igreja começa nesse instante. E no começo da igreja, os apóstolos começaram a atender o povo. Era muita gente, né? Não vou dizer que eram os 3 mil que se converteram, estavam todos juntos, mas centenas, milhares de pessoas começaram a procurar os apóstolos para os diversos problemas, diversas necessidades que eles tinham, né? E daí, de repente, os apóstolos começaram a fazer trabalhos, né, ajudando viúvas, né, e fazendo alguma, quem sabe, ajudando com mantimentos, ajudando com várias coisas, e eles começaram a perceber que eles estavam deixando de fazer o principal, né, para aquilo que eles foram chamados, para aquilo que eles foram preparados por Jesus por 3 anos, né, de ministração, 3 anos na faculdade, né, de Jesus, com o próprio Jesus ministrando, com o próprio Jesus, né, ensinando a eles. E aí eles se atentaram para que eles não podiam ficar ali, né? Eles não podiam ficar daquela forma, trabalhando, né, fazendo tudo na igreja. É a mesma coisa, de repente, que se o nosso pastor, o pastor da sua igreja, ele abrisse a igreja, ele acendesse as lâmpadas, ele ligasse os ventiladores. É a mesma coisa que o pastor da tua igreja, ele também preparasse os envelopes, né, para oferta, pegasse o gasofilácio ou a salva para deixasse no jeito, né? É a mesma coisa, se o seu pastor ele ficasse ali recepcionando os convidados, né, os membros,
os membros da igreja. É a mesma coisa que seu pastor passasse a semana inteira fazendo visita, né, em hospitais, visita aos doentes, levando Santa Ceia. Eu sei que muitas dessas coisas o pastor faz. Mas na nossa igreja nós precisamos de pessoas capacitadas, né? Para estarem ajudando a fazer uma grande obra. Quando é muita gente, mas é muito difícil. A pessoa passou na hora da oferta, tem que descer do altar, né? Distribuir envelope, tem que descer, quem sabe recolher a oferta, tocar, fazer o louvor, né? Então todo esse trabalho, né, que nós temos muitas vezes que é trabalhos, né, manuais, braçais, você pode dizer, trabalhos mais simples, mais fáceis, né? Aqui os apóstolos eles pegam e colocam, eles falam para elegerem 7 pessoas, né? Elegerem 7 pessoas cheias do Espírito Santo, de boa reputação, né, e sabedoria. Então eles vão se parecer à multidão e aí eles escolhem, né? Escolhem aqueles que deveriam trabalhar na obra do Senhor. É claro que para trabalhar na obra do Senhor não é qualquer um, né? Não é deixar o currículo com o pastor Jeú, né? Com o pastor da nossa igreja, com o pastor da sua igreja, né? Deixar o currículo ali, quem sabe você ficar esperando na sua casa ser chamado, né? Ficar esperando você ser convocado, mas aqui os apóstolos, né? Eu creio que inspirados pelo Espírito Santo, colocaram algumas condições para que aqueles homens viessem a ser chamados, né? Serem homens de boa reputação, né? Cheios de Espírito Santo e sabedoria. Agora, irmãos, a palavra diácono, ele aparece no Novo Testamento significando em várias passagens servo, assistente e servente. Mas também podemos encontrar traduzida como ministro. Amém? Então nós encontramos o serviço diaconal detalhadamente descrito em Atos capítulo 6, de 1 a 7, de 1 a 6, né, irmão? Quando a igreja dos primeiros tempos passou por uma conturbação social. Então foi necessário ter essas pessoas chamadas de diáconos, porque havia uma grande perturbação, uma briga entre judeus e os gregos, né, que começaram a fazer parte da igreja do Senhor, que eles falavam que davam atenção para um, mas não davam atenção para outro. Aí foi chamado esses homens, né, abençoados, homens, né, o Estevão, Felipe, Prócolo, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Eles foram chamados, eles foram escolhidos, eles foram apresentados à multidão e eles receberam a imposição das mãos dos apóstolos, amém? Eles foram consagrados para o ministério do diaconato, eles foram chamados para o ministério do diaconato. Então, irmãos, na nossa igreja nós precisamos de homens, né, mulheres, que quando eu falo diácono, eu estou falando também, entenda também diaconisa, né? Entende os homens e as mulheres, tá? Então quando eu falo diácono, também entendam diaconisas, tá bom? Então foram escolhidos esses 7 varões, como eu falei, de boa reputação, cheio de Espírito Santo e sabedoria, tá? E eles, diante da multidão, diante do povo, eles receberam a imposição de mão dos apóstolos, né? No nosso caso, quando nós escolhemos aqui o pastor, ele escolhe, né, os seus obreiros, os diáconos aqui da nossa igreja, ele geralmente no culto de Santa Ceia, ele apresenta esses obreiros, né? Ele apresenta esses obreiros para que eles venham ser, né, reconhecidos pelos membros da igreja e que eles venham receber a unção, né, a imposição de mão do nosso pastor, tá bom? Então, irmãos, o nome de Jesus, esse significa servo, assistente e servente. Então, ele está ali para ajudar. O diácono está ali, ele está ali para ajudar. Ele pode ajudar chegando na igreja, ficando na portaria, ele pode ajudar o diácono cuidando do estacionamento. O diácono ele pode ajudar, né, ajudando na hora da oferta, distribuir envelopes. Ele pode ajudar ali, quem sabe, cuidando das luzes, ligando o ventilador, né? Além disso, fora da igreja, ele pode estar fazendo visitas, né? Visitar os enfermos, visitar os doentes. Ele pode estar fazendo um serviço social da igreja, ele pode estar atuando, quem sabe, na área da capelania, ali arrecadando alimentos, ele pode estar distribuindo, né, para as pessoas que pedem, para as pessoas que estão no cadastro da igreja, que vão lá, solicitar alimento, eles podem estar fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho mais assim, mais braçal, esse trabalho mais, eu posso dizer,
esse trabalho mais não tão difícil assim, né? Então isso, irmãos, é o que nós falamos, né, sobre o diaconato. O diaconato. Temos outros textos também que nós podemos falar aqui, né, que está lá em 1 Timóteo 3,18. Também temos a passagem que está em Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 em diante, que diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem, devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição, grande determinação na fé em Cristo Jesus. Amém? Então aqui também temos essa passagem do livro de Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13. Amém? Aqui Paulo instrui sobre os deveres de ser ministro da casa do Senhor. A partir do verso 8, ele começa a tratar sobre os diáconos. As três primeiras palavras do versículo 8 diz da mesma sorte. Isso quer dizer que os diáconos em serviço têm as mesmas responsabilidades dos ministros. Amém? Vimos que os que serviram bem como diáconos adquirirão uma boa posição e muita confiança na fé em Jesus Cristo. Amém? Se você ir esse texto de 1 Timóteo, capítulo 3, você vai ver no primeiro versículo até o 7, ele vai falar sobre ministros, né? Aí ele fala igualmente, né? Da mesma sorte, os mesmos requisitos, né? As mesmas exigências que ele tem para os ministros, ele também ele exige para os diáconos. Então, diácono é uma boa obra. Diácono é, na verdade, um ministério na Igreja de Deus muito necessário, né? Muito necessário a gente ter o diaconato na igreja. E nós também podemos falar de alguns exemplos de diaconisas, né? A gente vê bastante mulheres trabalhando, principalmente na nossa igreja, né? E aqui também tem algumas que aparecem na palavra de Deus. Está lá em Romanos 16:1, tá? Depois se você dá uma olhada. E lá em Lucas 2:37. Em 16:1, né, a diaconisa é definida como sendo a mulher a qual a igreja investe funções análogas ou semelhantes aos diáconos. Amém? É a mesma coisa, as funções que o diácono tem, a diaconisa também pode exercer, tá bom? Romanos 16,